Ei, se liga, episódio 93 da série Enfim o Fim. É isso aí, gente. Já demos 93 passos no conhecimento do estudo do Apocalipse. Eu espero que esteja sendo bênção para a sua vida e espero também que você tenha se inscrito no canal PR do Batista no YouTube, ativado o sininho para notificação e compartilhe sem economia para geral receber o conteúdo que é a bênção provinda da palavra do Senhor. Olha, nós já estabelecemos o paralelo entre o capítulo 7 de Daniel e o capítulo 13 do livro do Apocalipse. Já identificamos um sistema religioso que surge do Império Romano no capítulo 13 do Apocalipse, bem como um sistema religioso que também surge do Império Romano no capítulo 7. Trata-se exatamente da mesma coisa, de modo que o verso 5 do capítulo 13 de Apocalipse, esse sistema religioso que perduraria durante 1260 anos, desenvolvendo a característica, qual característica, pastor? Proferirá palavras contra o Altíssimo, de acordo com o capítulo 7 de Daniel, né? Magoaria os santos do Altíssimo e cuidaria em mudar os tempos e as leis. No versículo 5 do capítulo 13, este sistema estaria proferindo palavras de arrogância e blasfêmias, ou seja, tudo é o equivalente, é o paralelo, estamos falando absolutamente da mesma coisa. E nós analisamos no vídeo anterior o que significa magoar os santos do Altíssimo, perseguir, falamos da Inquisição, essas coisas todas. No entanto, o versículo 25 de Daniel 7 continua declarando que mudaria os tempos e a lei. Os tempos e a lei, tempos, zinim, mudaria os calendários. Zinim, entre outras coisas, remete a calendário. Então, Roma mudou o calendário. Observe alguns detalhes junto comigo. Por exemplo, dezembro, etimologicamente falando, nos faz lembrar de 10. Novembro, etimologicamente falando, nos faz lembrar de 9. Setembro, 7. Opa, mês 7. Mas, no entanto, setembro é mês 9, novembro é mês 11, dezembro é mês 12. Não tem nada a ver com a etimologia do nome. Sabe o que isso significa? Roma mudou o calendário, mudou o tempo. Ei, se liga, o calendário anteriormente, ele era funcional no sentido de demonstrar 10 meses. Hoje o nosso ano possui no calendário 12 meses. Anteriormente, na época do imperador romano, Numa Pompílio, de 717 a 673, ele era nada mais, nada menos que um calendário formado por 10 meses. Ele foi sucessor de Rômulo e foram feitas algumas modificações no calendário. Por exemplo, os romanos daquela época, eles eram tremendamente supersticiosos e consideravam números pares como números fatídicos. E aí aboliram os meses de 30 dias, passaram a ter meses de 31 ou 29 dias, porque não queriam meses com números pares. Além disso, acrescentaram 2 meses, aumentando para 12. Eram 10 meses e aumentaram para 12. Introduziram aí januários de 29 dias em homenagem a Jano, um deus com 2 caras. E introduziram também februários, onde vem de febre, ferver, quintura. Mês de fevereiro, mês quente, o mês que ferve, o mês do carnaval, em homenagem a este deus, Febros. E aí o mês de 28 dias, Deus dos infernos, Deus das purificações. Enfim, detalhes à parte do contexto do calendário, esses meses eram respectivamente o 11º e o 12º meses do ano, exatamente, permanecendo o início do ano em Mártios, que vem de março, né? E aí as outras mudanças vieram. Com a adaptação do calendário solar com lunar, Júlio César também, depois pela igreja, em 325, no Concílio de Nicéia, aí alteraram a Páscoa, e depois a gente dá um pulo na história para 582, e aí vem o Papa Gregório com o calendário gregoriano. Depois a igreja começou o ano em janeiro,
e não mais em março como era anteriormente. Mas interessante que a França queria continuar o início do ano dela no mês de abril, no dia 1º, daí o 1º de abril como sendo o dia da mentira, dia do ano que não mais começava o ano, virou uma bagunça danada, e aí veio a contagem dos dias da semana, e deram os nomes dos dias da semana a deuses que eram conhecidos, acrescidos de sol e lua, Sunday, Monday, e por aí vai. Aí, mudança do calendário, do modo que nós temos hoje o calendário, conforme foi mudado e transformado, e o dia, por exemplo, começa à meia-noite no calendário e não ao pôr do sol, como é o costume judaico e, consequentemente, aquele praticado por Jesus, razão pela qual celebramos o sábado, o dia do Senhor, a partir do pôr do sol da sexta-feira, e não a partir da meia-noite da sexta-feira. Mas, enfim, quando você dá uma olhada no catecismo, por exemplo, na página 539, me refiro ao catecismo da editora Loyola, aí você tem lá uma coluna com os 10 mandamentos de Êxodo 20 e a segunda coluna com a de Deuteronômio, e a terceira coluna que é ensinada segundo a igreja. Então você tem a coluna Êxodo 20, você tem a coluna Deuteronômio 5 e a terceira coluna, a coluna que é ensinada pela igreja por esta anunciar que tem autoridade para fazer a mudança. O sábado como dia do Senhor na coluna de Êxodo, o sábado como dia do Senhor na coluna de Deuteronômio, e na coluna da igreja lá o sábado no catecismo dizendo guardar domingos e festas. Então aí você escolhe qual é a coluna que você vai obedecer, se é a da igreja, se é de Deuteronômio ou se é a da palavra de Deus contido também em Êxodo. Enfim, Constantino, quando subiu ao poder, subiu com 3 movimentos. O mitraísmo, né? Mitras era o deus Sol no Egito, chamado de Ra. Desde Júlio César era o culto a Mitra, que garantia ao imperador o status de Deus. O exército cultuava este Deus. E Constantino subiu com o contexto do mitraísmo em vigência, subiu com o contexto do judaísmo em vigência e também o cristianismo, que estava vindo com força máxima. Ideia: para os representantes políticos do mitraísmo, Constantino disse que iria convertê-los. Olha, eu vou convertê-los para nós, me dei uma chance. Eles diziam: impossível, disseram para Constantino, nós jogamos eles aos leões e nada, e eles não se dobram, os cristãos crescem cada vez mais, né? Ele disse: aguardem. Em uma luta de Constantino contra o seu irmão Maxêncio, ao retornar da batalha que ele havia vencido, ele disse: eu vi uma visão no sol, uma cruz, e embaixo dessa cruz uma frase, onde em português significa sob este símbolo vencerás. Mandei pintar o símbolo do Deus Sol que apareceu para mim e descobri que o Deus Sol que apareceu para mim era Cristo. Olha, e mandou pintar as 2 primeiras letras do nome Cristo no escudo dos soldados, e aí você tem aí Constantino absorvendo a cruz como símbolo do cristianismo, e o resultado é que ele fez uma estátua dele em bronze segurando uma cruz e ordenou que todos que passassem naquela estátua tinham que fazer o sinal da cruz, e isso aí surgiu o símbolo da cruz. Aí a igreja se tornou a igreja católica. Tudo bem, sem problema, a palavra católica significa universal, uma igreja universal, né? Apostólica, sem problema nenhuma, porque vem dos apóstolos, isso aí é lindo, mas romana é que é o problema, porque Constantino, para agradar os adoradores do mitraísmo, ele absorve o domingo como dia do Senhor, fazendo uma fusão com o cristianismo para ter, de certa forma, os cristãos na mão, adotando assim o símbolo da cruz, e começou a mesclar e juntar tudo para que pudesse ter o favor de todos, queria estar bem com todos e não se posicionava de lado nenhum. O resultado é que tivemos essa confusão religiosa que caracterizou este período de 1260 anos e tudo mais. Mas enfim, vamos continuar estudando em nome de Jesus. Enfim, o fim.